Nesse episódio, nós separamos 10 métricas que são muito importantes para você acompanhar e conseguir fazer com que a sua loja tenha melhores resultados nos dois mundos, físico e online. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre os indicadores, as métricas, o que a sua loja deve acompanhar para que você saiba se você está indo em direção aos seus objetivos ou não. Não precisa ajustar aí os trilhos para chegar no seu objetivo. É como se fosse um mapa que você está acompanhando e vendo, tô chegando mais perto, o GPS, eu estou indo mais em direção ou não, empaquei aqui, preciso fazer algum ajuste. Então os indicadores servem para isso. Esse episódio foi inspirado num acordo, um aperto de mãos que eu fiz com a Luísa alguns episódios atrás, que a gente disse, não, peraí, vamos falar sobre métricas, porque essa é uma dúvida frequente que os lojistas trazem para a gente. Então a gente separou aqui 10 das principais métricas para que você possa começar a cuidar disso na loja, entender se por um acaso está com algum problema ali, qual é a solução, a gente vai falar bastante nos próximos minutos aqui desse episódio. Exato, e primeiro de tudo, vou te fazer um convite, aproveita para já seguir aqui o nosso canal, curtir esse vídeo, porque assim a gente chega em mais pessoas e é super simples, demora 2 segundos. E é de graça. E é de graça, exatamente, e ajuda a gente a levar o nosso conteúdo. E claro, você está convidada a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também podem ter suas dúvidas a respeito de métricas. Afinal de contas, às vezes quando a gente começa a botar os números no meio de uma conversa, será que está certo? Será que é proporcional ou inversamente proporcional? Qual que é a medida certa? Aí as pessoas já podem aproveitar esse conteúdo e tirar suas dúvidas. E assim... Inclusive eu já faço um convite aqui, escreva nos comentários se você tem dúvidas sobre alguma dessas métricas, quem sabe a gente aprofunda em um próximo episódio, se você controla algum outro indicador, porque isso é importante. Alguns dos indicadores que a gente vai trazer aqui foram indicadores que, por exemplo, alunos nossos da mentoria disseram, eu faço isso, eu acompanho isso, então é coisa bem mão na massa que vai te ajudar aí a melhorar os resultados da loja. E até para quem tá pensando assim, mas meu Deus do céu, a minha rotina já é uma loucura, como é que eu faço? Bom, para começar, a partir do momento que você começa a avaliar os indicadores, é porque você está criando processos dentro da sua loja. E isso faz com que você tenha mais controle da sua loja, mas não necessariamente que você precise estar ali em cima todo o tempo, em cada atividade dos seus funcionários ou em cada número, cada variante dos seus resultados. Então, a partir do momento que você analisa os indicadores, você passa a ter um controle, mesmo que um pouco mais à distância. Bem importante isso que tu falou, porque na prática dá para medir e controlar absolutamente tudo. Quantas gramas de açúcar por café para cliente servido. Então, dá para ir nesse nível, mas não necessariamente isso vai mudar o resultado da sua loja. Então, por isso que a gente fez uma seleção assim de 10 que são muito importantes, porque esses são os que impactam, os que dão pelo menos uma visão mais macro para que você tome ações que realmente vão mudar o resultado. Até porque o que são indicadores, o que são essas métricas? Colando aqui, né? Eles são dados para medir e acompanhar o desempenho da sua loja e da equipe de vendas. Então perceba, não é só para avaliar um único ponto. Depende da forma ou foco que você dá para essa métrica, para esse indicador, você consegue avaliar um determinado setor da sua loja. Então pode ser a loja como um todo, um horário da loja como um todo, então o turno da manhã, o turno da tarde, ou a equipe da manhã, a equipe da tarde, ou um funcionário por vez. Porque aí você consegue avaliar, essa pessoa aqui está precisando de mais treinamento, essa aqui já está fluindo sozinha, esse horário eu preciso criar ações para ter maior fluxo de pessoas, esse horário aqui
tá tranquilo. Então, assim você vai tendo um entendimento do seu negócio. Então, perceba que todas as métricas que a gente vai trazer aqui tem esse olhar. E além de tudo isso, a gente já falou várias vezes e vai sempre falar, afinal de contas a loja é única, existe a necessidade de se avaliar os indicadores tanto no físico quanto no online. Então o que a gente quer dizer com isso? Hoje existem métricas que são gerais da loja, gerais como um negócio, mas também existem métricas que são específicas para a loja física e métricas que são específicas para o digital, para as redes sociais, para o WhatsApp, para o site. Então você também precisa entender qual é a experiência, qual é o objetivo do seu negócio para avaliar. Então vale a pena ter esse indicador, vale a pena analisar esses dados, ok. Porque senão também fica aquela coisa assim, nossa, estou avaliando vários dados, vários números. Tá, mas qual é o objetivo dele? Qual a sua intenção com essa informação? Então, é fazer uso desses dados. Usando um exemplo, que é o primeiro indicador que a gente trouxe, primeira métrica, que é o faturamento. Você pode analisar o faturamento da loja como um todo e pode olhar o faturamento da loja física e o faturamento das vendas online. Quer quebrar mais ainda? O faturamento do WhatsApp, o faturamento via direct, o faturamento que vem de anúncio direto do tráfego pago, do e-commerce. Quer quebrar mais? O faturamento por cada vendedor e por aí vai. Então, entenda que a gente não vai aprofundar na execução da métrica, porque ficaria um tempão aqui falando disso. É importante dar uma visão geral para você entender. Exato. Primeira métrica, portanto, eu já acabei de contar, é o faturamento. Quanto a sua loja está faturando? Quantas notas fiscais ali foi? Dentro de 30 dias deu tanto, esse é o faturamento, quanto que você vendeu de fato. E aí, é claro, nesse detalhe que a gente não está falando de lucro, a gente está falando de faturamento. Quantas emissões de notas você fez? Então, se você está com um faturamento alto, é muito positivo. Mas como é que está a parte dos gastos para saber se você está tendo lucro? Para ver que no final do mês você não pode estar trocando 6 por meia dúzia, que é trabalhar e não ter resultado. Então, é um ponto de atenção aí também. Mas, por exemplo, você vai criar um circuito de vendas. A gente ensina isso dentro do nosso programa, que é o programa Loja Lucrativa. E um dos objetivos desse processo é definir quanto que você quer ter de faturamento. Eu quero aumentar o faturamento nesse período. Beleza, o que você vai fazer? Então, é um indicador que você vai buscar, é uma meta que você vai buscar. Esse adendo que a Luísa falou é super importante, tanto que nesse mesmo programa Loja Lucrativa, que as informações estão no link aqui embaixo, a gente tem uma aula bônus explicando todos os detalhes sobre precificação, para você entender quais são os custos fixos, custos variáveis, etc. E entender qual é a sua margem de lucro. Porque no fim das contas, não adianta ter só faturamento e não ter lucro. Tem muita gente, inclusive, na internet que ajuda lojistas e traz estratégias com nomes incríveis que no fim das contas são uma liquidação gourmet. É só cortar a margem de lucro para vender mais. Então aumenta o faturamento, mas não necessariamente é bom para o negócio, é bom para a loja. Assunto para uma outra hora, inclusive. Exato. Talvez seja... Vamos fazer um novo acordo aqui. Sem acordos hoje. Bom, além disso, existem outras métricas de uma que é muito famosa, famosa. Ela é fundamental para ter controle do seu negócio, é o ticket médio. Então, o que é o ticket médio? É o valor da venda média. Então, quantas pessoas eu atendi na minha loja, quanto foi o faturamento e divide uma informação pela outra, você tem o resultado de ticket médio. Se esse ticket médio está baixo, significa que grande parte dos produtos que estão sendo vendidos são valores mais acessíveis, são mais baixos. Baratos, são baixos. E aí vem aquele ponto de atenção. Primeiro, será que você está colocando o preço certo dos seus produtos? Será que a equipe está sabendo apresentar mais de um produto? Está conseguindo vender produtos que são um valor mais caro? Será que as pessoas, a equipe está sabendo valorizar o produto que você tem na loja? Porque isso pode influenciar diretamente na venda. Por exemplo, eu chego na loja e eu quero um batom, eu posso pagar R$10 num batom, tô jogando números quaisquer aqui, ou eu posso pagar R$100 num batom.
qual será que é o produto, qual que é o valor que eu estou fazendo o meu cliente perceber? Será que existe uma construção de tudo isso para que ele acabe gastando um pouco mais ou apresentar mais de um produto para o cliente levar mais produtos? Tem tudo isso e acaba influenciando diretamente no ticket médio. Basicamente, quer calcular o ticket médio de um dia. Pega quanto foi vendido no dia, divide pelo número de pessoas que compraram naquele dia, tá aí o ticket médio. E você pode determinar, assim como eu falei antes, que o objetivo de um circuito de vendas é aumentar o faturamento, o objetivo de um circuito de vendas pode ser aumentar o ticket médio. Definir estratégias para fazer com que o cliente gaste mais na sua loja. Então, ele gastava... Um exemplo, a gente tem uma aluna nossa que se chama Leila, que ela tem uma loja de calçados e o primeiro circuito de vendas que ela aplicou usando a nossa metodologia, o objetivo dela era aumentar o ticket médio. Eu não lembro exatamente, mas era, por exemplo, de 250 para 299. Então ela criou uma estratégia para fazer com que o cliente gastasse mais e foi super bem sucedida. Ela usou uma estratégia usando cashback. Enfim, inclusive, se você quer saber mais sobre os circuitos de vendas, que é a forma prática de aplicar o marketing de loja única. Aí na sua loja, aqui embaixo tem um link para você assistir uma aula gratuita. É o Workshop para Lojas e nessa aula a gente mostra todos os passos para você aplicar na sua loja, sem ficar dependendo de produtos novos, sem ficar dependendo de liquidação e para que a sua loja possa vender bem o ano inteiro, sua loja possa ter faturamento de Natal todo mês. Então, depois já sabe, dá uma olhada nessa aula aqui também. Exato. Bom, continuando, então a gente já falou sobre faturamento, já falou sobre o ticket médio, uma outra índice, uma métrica, um indicador é o CAC. Custo de aquisição por cliente. Então, é quanto custa para você chamar um cliente para ele virar uma venda dentro da sua loja. Isso vai influenciar o quanto você investe, porque daí é um investimento em marketing, em tecnologias, para trazer este cliente para sua loja, para acionar o pilar da atração dentro do marketing de loja única, para fazer o cliente vir até você. Por exemplo, naquele caso do ticket médio, se o custo de aquisição desse cliente for maior do que o ticket médio ali do que o cliente está gastando, isso é um problema, a loja está tendo prejuízo, ou seja, está custando mais para trazer o cliente do que o quanto ele compra da loja. Quer ver um erro clássico de não controle do custo de aquisição do cliente? Muitas lojistas, quando a gente conversa, que estão pensando em entrar na nossa mentoria, no programa Loja Lucrativa, alguma coisa assim, elas comentam, olha, eu invisto dinheiro em tráfego pago, eu tenho uma pessoa que controla para mim, eu gasto lá 2.000, 3.000 por mês, mas eu não sei dizer se está vindo venda ou não. Então esse é um problema, porque quanto desse dinheiro investido está resultando em vendas? Então, por exemplo, se a pessoa investiu R$1.000 e veio 10 clientes, cada cliente custou R$100. Essa é a conta do custo de aquisição de clientes pelo tráfego pago nesse exemplo que eu estou dando. Então, essa métrica é muito importante, porque uma vez que você conquistou o cliente, depois você pode trabalhar para vender mais vezes para esse cliente e aí esse custo fica melhor porque você está vendendo várias vezes e você vai ter mais lucro, porque daí não precisa trazer cliente novo o tempo inteiro, você vai trabalhar em cima disso. A gente até já falou um pouco sobre essa questão, até tem a ver com o lifetime value, então o tempo de volta, de retorno desse cliente para sua loja, a gente já falou sobre isso nas tendências de 2025. Vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar esse episódio onde a gente falou da LTV, a gente nem trouxe, foi onde a gente fez o acordo. Olha aí, ó, se você não tinha visto, boa possibilidade. Bom, desculpa. Aí a outra métrica, o outro indicador é a taxa de conversão. E a gente está dando aqui essas métricas mais gerais porque a taxa de conversão ela é o cliente chegou na loja, quantos clientes chegaram na loja que, pum, viraram venda. Então teve uma conversão. Isso pode acontecer tanto na loja física, quanto no direct das redes sociais, quanto pelo WhatsApp. Então, como é que está essa taxa de conversão? Se ela está baixa, quer dizer que você pode estar tendo problemas com o atendimento, talvez a distribuição dos produtos dentro da loja não tá tão interessante, tá precisando rever um pouco do seu visual merchandising, da sua exposição de produto, ou até a própria abordagem de vendas. Como é que tá sendo a abordagem da pessoa? Será que o cliente que vem ali pela rede social, quanto custa?
já lá dá o preço e nunca mais responde, não cria uma conexão com o produto, faz essa conexão produto-cliente, não, simplesmente joga uma informação, o atendimento não tá tão bom assim. Ou até pela loja, a loja ela só mostra os mesmos produtos iguais, por exemplo, uma loja de moda. Olha lá na Arara, todas as blusas, todas juntas numa coisa só, ou todas as calças, não tem uma possibilidade, uma proposta de produto que já pela sugestão de uso já é apresentada ali na hora da exibição do produto. Então, essa taxa de conversão, às vezes, ela pode vir pelo atendimento ou até pela própria boa exposição do produto. E aí é interessante você sempre olhar. Será que tá chegando muita gente, mas na hora da virada não tá acontecendo? Então, ponto de atenção aí. Isso que a Luísa está falando é interessante porque o visual merchandising, a ambientação da loja é um vendedor silencioso. Então, ele também é responsável pela conversão. Às vezes é aquela pessoa que entra, ela bate o olho e ela compra aquele produto. Se esse produto tivesse mal exposto, essa conversão teria sido menor. Um outro exemplo de taxa de conversão é o número de atendimentos no WhatsApp. Se a cada 50 pessoas que chegam no WhatsApp, sei lá, 5 compram, tem uma taxa de conversão. Agora, se chega a 50 pessoas e vende e 2 compram, opa, eu tenho um número menor. O que eu posso fazer? Responder mais rápido, melhorar os processos. A gente tem, por exemplo, dentro do programa Loja Lucrativa, dependendo da turma que você entrar, tem um treinamento que se chama WhatsApp para lojas, onde a gente dá ideias e respostas prontas, tudo para você otimizar esse processo de atendimento através do WhatsApp e, consequentemente, aumentar a conversão. Exato. Então tem que ficar de olho nisso sim, porque nem todo mundo, infelizmente, não é 100% das pessoas que entram em contato com a loja que viram clientes, é um funil, né? Mas você tem momentos desse funil em que provavelmente você está perdendo mais clientes. E qual é esse momento? Qual é esse momento? Se você não ficar de olho nesses dados, nessas métricas, esse parafuso que você poderia apertar não vai ser apertado e você vai continuar perdendo vendas. Bom, outra métrica, outro indicador é a taxa de permanência. Aí para a loja física. Para a loja Boa. física, exatamente. Então, se você tem uma loja física e você cria toda uma experiência pensada, onde você tem ali um espaço para a pessoa ficar, fornece café, tem toda uma experiência pensada, quanto mais tempo a pessoa fica na loja, melhor, boa taxa de permanência. Se a pessoa já entra e sai direto, opa, peraí que talvez o que eu estou entregando não está sendo percebido. E assim, esse é um indicador que precisa ser muito bem avaliado, porque, por exemplo, será que faz sentido você ter essa métrica ou não? Muito provavelmente quem tem loja de moda, calçados, acessórios, ela tem essa taxa de permanência maior. Porque quando a gente vai comparar, por exemplo, com uma loja de café, aqueles cafés da rua, que é um espaço bem pequenininho, a pessoa só vai lá, pega o café e vai embora. Uma farmácia. Uma farmácia, as farmácias mais, tipo, populares, que até a luz é branca, a permanência é muito, é coisa rápida, é fluxo rápido. Agora, se eu quero que o meu cliente fique mais tempo, vale a pena eu avaliar este indicador. Inclusive, por exemplo, em relação a layout. Claro. Se eu quero que o cliente permaneça mais tempo na loja, eu tenho que conduzir o cliente, de novo, visual merchandising, a questão da ambientação da loja, para que esse cliente caminhe pela loja. É o famoso exemplo do pãozinho no supermercado. Se o pãozinho ficasse do lado do caixa, quem vai para o supermercado só para comprar o pão francês, compraria e ia embora. Não, fica lá no fundo, porque nesse tempo todo que a pessoa transita pelo supermercado, ela aumenta a probabilidade de comprar mais, de aumentar o ticket médio, de ver outros produtos. O faturamento do supermercado e por aí vai. E assim por diante. Então, é sempre importante avaliar essa métrica, principalmente se você tem essa preocupação de criar um bom ambiente. E muito provavelmente, quem é dono de loja de moda quer sempre que a pessoa fique mais tempo, porque é uma possibilidade de mostrar mais produtos.
E falando em loja física, é sempre bom lembrar você que nós não estamos sozinhos aqui no podcast Loja Única. Temos os nossos parceiros, a Cabidário, que é especialista em soluções de lojas. Então, se você está querendo reformar a sua loja ou abrir uma nova loja, a Cabidário é perfeita para isso, porque eles são especialistas em projeto de loja e todas as outras soluções de araras, cabides, manequins, tudo que você precisa, expositores, tudo que você precisa para a sua loja. E claro, quem acompanha o podcast Loja Única tem seus benefícios, então tem aqui, ó, cupom de desconto aqui na tela. Aproveita, entre em contato com o pessoal e tenha a sua loja maravilhosa para ser bonita, atrativa e causar uma boa impressão no cliente. Ou seja, quer aumentar o tempo de permanência na sua loja? Aproveita o cupom de desconto com o pessoal da Cabidário. Já deixa a sua loja cada vez mais bonita, atrativa e pensada estrategicamente para aumentar as suas conversões e suas vendas. Exato. Bom, outro índice que é muito importante, ele é mais voltado principalmente para esses atendimentos direto no mundo físico, digamos assim, é o PA, que é a peça por atendimento. Então, é a quantidade de produtos. Exato, quantidade de produtos vendidos por cada cliente. Então, é muito importante você avaliar como é que tá esse PA. Será que ele tá alto? Será que ele tá baixo? Então, por exemplo, assim, avaliar e principalmente isso é uma métrica boa de levar para o funcionário. Por quê? Será que essa pessoa ela tá conseguindo apresentar só um produto ou ela sabe fazer aquelas conexões e fazer as propostas sabendo o que tem no geral da loja? Por quê? Ninguém melhor do que você ou os funcionários ou a equipe para saber o que tem na loja, o que aquele short combina com aquela blusa, com aquele casaco, pronto. Mostrou mais de um produto, vendeu mais de uma peça por atendimento. Ou seja, se sair na nota fiscal um produto, PA 1. Se tiver produto 1, produto 2, produto 3, foi 3. Exato. Então, quanto mais produtos, melhor esse índice. E aí tem um ponto, até um exemplo prático. Hoje eu fui numa loja do Boticário, fiz a compra de um produto, no final a atendente já ofereceu um produto adicional que eu estava comprando um presente e ela ofereceu um produto para mim. Então, por quê? Porque ela está treinada para fazer isso. Então, esse é um ponto importante. Se o seu PA está baixo, se a sua equipe está vendendo geralmente um produto por cliente, tem um custo de aquisição para esse cliente, você tem que aproveitar. A gente, inclusive, tem um episódio, vou deixar aqui o link, se você quiser ver depois, onde a gente mostra 2 técnicas infalíveis para você aumentar o ticket médio nas vendas. Então, tem tudo a ver com esse exemplo que eu trouxe aqui, mas é um indicador bem importante para você ficar atento ou atenta aí. E, além do PA, tem o PU, que é o percentual de vendas de apenas um item. Então, por exemplo, assim, quanto menor o PU, melhor a sua... Não, meu Deus, deu bug. Alta taxa de PU demonstra perda de oportunidade de vendas adicionais. Exato, então quanto menor o PU, melhor o resultado. Porque, olha aí, é inversamente proporcional, então deu um nó na minha cabeça aqui. Isso. Então, assim, é importante que você entenda, de novo, tem a ver também com o PA, você precisa mostrar mais produtos, sabendo o que tem no conjunto da loja para aproveitar, já que o cliente já está lá, ele está aproveitando, está mostrando, está provando o produto para você apresentar outras opções. Vou ajudar a Luísa na matemática que acontece isso. Depois vem os comentários, vocês erraram. Sim, a gente está fazendo aqui as contas ao vivo. Vamos supor que a loja, o atendente vendeu 10 vezes, tá? Dessas 10 vezes, 9 vezes foi um único produto. Mas na última vez ele estava muito inspirado e vendeu vários produtos. Vendeu 20. Nesse caso, 9 das 10 vezes ele vendeu apenas um produto. Então esse PU tá alto, porque na maior parte das vezes ele vendeu só um. Por que nessas 9 outras oportunidades ele não conseguiu vender? Pode ter sido N fatores, mas é um indicador para você depois analisar e conversar. Só para lembrar, só para entender, você ofereceu produto adicional, o que esse cliente comprou? Você poderia ter oferecido tal coisa. Então, o PA tem a ver com o número de peças que foram vendidas no atendimento e o PU para entender quantas vezes
foi vendido só um produto naquela oportunidade. Muito obrigado. Fechou? Fechado. Então Tá, a solução para ambas as situações é saber o que existe na loja e o que faz sentido compor com o que a pessoa já está mostrando interesse. Então, é sempre mostrar outras possibilidades, outras opções que talvez a pessoa não esteja presente que você tem para oferecer na sua loja. Isso vai ter consequências positivas em relação a ticket médio, a faturamento, a tudo na loja. Isso mesmo. Bom, além disso, a gente falou que tem sempre físico e online, afinal de contas, marketing de loja única é unir físico e online para sua loja, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. E pensando no online, existe uma taxa que é óbvia e sempre precisa ser citada, que é a taxa de engajamento. Como é que estão as curtidas? Como é que estão os comentários? Existe uma resposta ou o cliente fica lá no vácuo esperando uma resposta? Ai, mas o cliente perguntou o valor. Ótimo! Você respondeu a informação? Você deu uma resposta, você continuou essa informação, porque por várias vezes eu já vi pessoas reclamando, lojistas reclamando, eu não tive resposta. Aí eu vou lá, olho, não tem resposta, não tem nenhum comentário, não existe um atendimento no online. Então, e também é aquelas publicações que é produto, não é uma rede social, é só um catálogo de supermercado ali mostrando os produtos. Então, como é que vai ter engajamento, vai ter conversa, comunicação, salvamento, envio, se é só uma cartela de produtos? Então, se você for, por exemplo, no Instagram e apertar lá em Insights, nos dados das postagens, você pode criar as suas métricas, os seus indicadores de engajamento. O que eu preciso olhar mais, Francisco, Luísa? É curtida, é mais importante? Tanto faz, você pode fazer o número de visualizações, o número de curtidas, o número de encaminhamentos, ou fazer um combinado disso tudo, mas é importante olhar. Por quê? Porque daqui a pouco o seu perfil, tá que nem a Luísa falou, aquela história que parece um catálogo de supermercado. Produto. Isso faz com que o engajamento médio seja sempre o mesmo. Por quê? Porque você não está fazendo nada de diferente. Mas se você tem já aplica os circuitos de vendas, por exemplo, está aqui embaixo no workshop para você aprender como fazer. E você vê que você pode fazer várias postagens diferentes, você pode fazer um vídeo, um Reels, um conteúdo com o usuário, etc. E aí, de repente, você começa a identificar alguns tipos de postagens, alguns tipos de conteúdo que dão muito mais engajamento. Opa, então vou começar a fazer mais disso e menos daquilo que dá errado. Então, na verdade, o indicador, a métrica sempre tem esse objetivo, você analisar e tirar conclusões. Eu tenho um negócio que eu faço na minha loja que bomba, dá muito resultado. Eu posto meme, nossa. Ou então, aqueles vídeos dos vendedores reclamando do cliente, que eu acho péssimo. Não, isso aí é porque enfim, não veio ao caso aqui. Não, vem ao caso, é importante. Então fale. Aqui são 2 pontos. Primeiro que se você só publica ali um monte de produtos e quer um tipo de engajamento, que tipo de conversa você está abrindo com o seu cliente? Nenhuma. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você está vendo que se você aparece, você, dona da loja, e dá um engajamento muito grande, mas eu tenho vergonha. Tá, mas você quer engajamento, quer vendas ou quer ficar com vergonha? Então tem esse ponto aqui. E fazer aquele tipo de meme xingando o cliente, qual é a pessoa que vai entrar numa rede social para ser ridicularizada ou xingada? Nenhuma. Então é o típico conteúdo que é para as internas, para você e a sua equipe, rir de outra loja que está fazendo e publicando isso, mas não que você faça. Por quê? O que o cliente quer é ver produtos de uma forma interessante para ele desejar o que você tem para vender, não para ser criticado. Então, muita atenção. Se você não está tendo engajamento, você pode estar gerando um conteúdo que não é de interesse do seu cliente. Ou você está tendo muito engajamento em algumas situações, mas o resultado desse engajamento não é positivo. Exato. Então, por exemplo, esse caso aqui que a gente acabou desviando, mas vamos lá, então vamos esclarecer. Esse caso onde a equipe de vendas vai lá e faz um vídeo reclamando que o cliente vem sempre e não compra. E não compra e deixa tudo bagunçado. O cliente vai olhar isso e vai ter vontade de comprar da loja? Vai achar isso legal ou não?
Não, é muito mais provável que a própria equipe ache engraçado, então ela está fazendo um conteúdo que é para ela mesma ou para outros vendedores, não para o cliente da sua loja. Então, Exato. cuidado, não é porque está tendo métricas incríveis, com memes, com outras coisas, que não estão necessárias. É óbvio que é bom deixar mais humanizado, deixar mais divertido, legal, tudo certo, Mas não só fazer isso, porque senão você vira um perfil que não é o da loja. A loja, o objetivo, no fim das contas, é vender. Então, sempre buscar conteúdos que sejam propositivos, mostrando os produtos, valorizando, dando elogios para o cliente, fazendo essa parte positiva e, claro, mostrando o produto, porque você não pode nem não mostrar o produto, fazer só piadinha, mas também não dá para virar só um catálogo de produto. Afinal de contas, você é uma loja e, no final das contas, você precisa vender. Outra métrica importante, outro indicador é o tempo de resposta. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, e eu inclusive indicamos isso, responsável por ficar cuidando do WhatsApp na loja, quanto tempo ela demora para responder quando o cliente entra em contato? O cliente entra em contato de manhã e a resposta vem às 5 da tarde, olha, lamento informar, mas esse cliente vai comprar de outro lugar, porque ninguém tem o dia inteiro para ficar esperando. Então, eu lembrei agora que teve um lojista que eu conversei há poucos dias que entrou no programa Loja Lucrativa justamente por causa do treinamento do WhatsApp, porque ele queria otimizar o processo. Então, criar respostas prontas, ter um padrão de atendimento para que a loja tivesse uma resposta mais rápida e, com isso, aumentar a taxa de conversão. Então, quanto tempo demora para a pessoa responsável dar a resposta quando ela é acionada? Quando o cliente levanta a mão e diz, ei, tem interesse. Opa! Tá bom. E aí, se você demorar muito, esse interesse murcha e o cliente vai comprar em outro lugar. Bom, e a última métrica é uma métrica muito interessante que a gente, inclusive, viu sendo aplicada por uma lojista do Shopping Bom Sucesso, que a gente fez todo um acompanhamento, uma mentoria, que é a criação de conteúdo. Então, assim, é uma métrica que é interessante, que é uma forma de você indicar, direcionar a sua equipe a criar conteúdos, porque senão fica lá abandonado, daí só vai lá e posta de vez em quando algum tipo de foto lá de última hora, sem legenda, sem hashtag, com qualquer tipo de conteúdo. Então, assim, ter métricas de todos os dias criar X stories ou ter pelo menos um post no feed, e aí você vai ao longo da semana usando a sua própria equipe para criar o conteúdo, deixar o conteúdo mais humanizado, mais próximo do cliente, que quando chegar na loja física vai encontrar essas mesmas vendedoras e vai ser atendida por essas pessoas. Então é importante, percebe que existe sempre uma conexão de físico e de online. Então quando a gente indica de ter uma criação de conteúdo, de ter essa métrica de estou criando conteúdo, é que você vai criar uma forma de ter uma constância na sua rede social. Não é lá postar de vez em quando, mas é postar com frequência. Ou seja, essa métrica, esse indicador que a gente está te apresentando aqui agora é uma incrível dica para você aplicar no seu negócio. Exato. Você tem uma equipe, você vai chegar e vai criar um planejamento para essa equipe de X postagens, X ações, rede social, interações no WhatsApp, tanto faz. A nossa aluna que compartilhou essa estratégia justamente tem uma composição maior do que só a postagem em si. Uma coisa só. Por que ela faz isso? Porque se ela não fizer isso, quando ela chega na loja e conversa com a equipe, ela vai dizer assim, pô, pessoal, mas vocês não postaram nada nos stories hoje? Qual que vai ser a resposta? Ai, foi uma correria, tinha muita gente aqui, eu não sei o que. Não é prioridade e, portanto, não será feito. Se você colocar isso como meta, como algo a ser realizado e controlado através de métricas, de indicadores, a coisa vai funcionar e o seu perfil vai ganhar mais engajamento, as pessoas elas vão se comprometer a ter que fazer isso porque faz parte do escopo de trabalho delas. Então, coloque essa métrica no seu negócio porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Com toda a certeza. Então, falamos de métricas gerais, falamos de métricas específicas para a loja física, para o online. Agora você tem todas essas informações e vale agora organizar o que faz sentido para você avaliar, de que forma você vai fazer isso e, claro, criar processos para que você possa acompanhar se isso está no caminho certo ou não. E a melhor forma de fazer isso é
ter ali um lugar onde você analisa essas informações para todo mundo junto saber se vocês estão indo para o mesmo lugar, que é fazer a loja crescer e vender mais. Claro, e esse controle dos indicadores das métricas pode acontecer de forma com uma planilha, com um sistema, com inteligência artificial, no caderninho, aí você vai ter que ver a forma como você consegue otimizar, mas é importante estar sempre de olho, né? Nos circuitos de vendas, por exemplo, nós indicamos que todo circuito de vendas tem um diário de bordo. E aí a pessoa vai controlando e analisando isso durante o diário de bordo. Essa é uma ferramenta que a gente disponibiliza no programa Loja Lucrativa para ser feito o controle. Então, enfim, tá tudo aqui embaixo as informações e a gente quer saber muito de você. Qual dessas métricas você já aplica, já cuida? Qual você gostaria que a gente aprofundasse eventualmente em um próximo episódio? Que outras métricas você considera importantes? Se você gostou desse episódio, conta tudo pra gente aqui nos comentários. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!